Aí hoje vamos ver o contrato, um pouco do julho, um pouco do setembro, tá? Então aqui nos 60 minutos, ontem a gente viu, né, a média de 200 segurar no preço, né? E hoje, olha aí, abriu com gap para já superar a média de 200 e chegou em regiões aqui, aqui a gente só vê topo anterior, né? Aqui no gráfico de 60 minutos. Aqui, na verdade, esse topinho aqui, ó, bateu nessa máxima aqui, que é o 2, perto do 275, né? 275,20, foi um pouquinho além dele, né? E socaram a venda, tá? Mas o movimento mais importante, quem está ditando é o gráfico diário, ó. Além disso, ó, ficou um pouco sobrevendido, né? Entrou em região de sobrevenda, mas claro que esse movimento todo aqui é por causa do pullback que a gente vai ver aqui no gráfico diário, né? Ó, tremendo volume, tá? Para quem estava comprado, tinha que torcer realmente para uma barra dessa e o preço ficar lá em cima, né? Ficar aqui para cima da média de 50. Ontem ele fechou abaixo da 20. Se ele tivesse fechado abaixo da 50 com esse volume todo, era também um pouco, né, favorecia o movimento da alta, né? Porque volume chega aqui em cima, mais volume chega aqui. Aí na segunda-feira a gente podia ver uma entrada de volume para superar, mas entrou um volumão, só que olha só, o mercado devolveu, fechou abaixo do fechado de ontem, né? O fechamento foi abaixo do fechamento de ontem até, né? E chegou uma hora, né? A barra estava aqui em cima, né? Encostando na média de 50, passou a média de 50. E aqui foi a região do pullback, né? Ele foi até além, né, das retrações aqui que eu tinha desenhado, né? Claro que aqui quando a gente, principalmente para gráfico diário, né, a gente permite um pouco de rabisco, né? Permite pavio, mas fechamento, se tivesse fechado aqui para cima, ia ser realmente muita força do mercado, né? Poderia fechar aqui, ainda assim valeria o pullback. Mas o mercado veio, então respeitou a média de 50 junto com a retração de 618, né? E devolveu tudo. Olha aqui, essa foi uma virada bonita de ver hoje, né? O que o mercado fez hoje. Subiu pra caramba e depois devolveu tudo que subiu desde a abertura. Vamos lá para setembro? Pronto, assim a gente começa a rabiscar tudo de novo. Então aqui no setembro eu vou fazer aquele FIBO ali, tá? Vai estar valendo aquele FIBO ainda, mas podemos desenhar o FIBO não é esse, vai? Tá aqui, seria esse o FIBO, né? Vamos ver. Mas quero fazer alvo, então vamos lá. Tem que ser de cima para baixo. Então vamos lá. Se o mercado devolver tudo isso que ele fez hoje, tá? E perder essa mínima do dia 3 de segunda-feira, ou seja, vier para baixo dessa região, que tá com cara agora, né? Tá, depois de fazer uma barra dessa, os alvos estão aqui embaixo, ó, 323, 310, tá? Mas aí tem toda a pinta de reversão, ficou bem interessante esse candle de reversão por várias características, né? Volume enorme, primeiro, né? O volume foi bastante expressivo. Aí ele fecha, ele olha como ele rejeitou a média de 50, fechou para baixo da média de 20, tá? Fez um corpo pequeno, né? Ou seja, fez abaixo da abertura, né? Então abriu no 359, é isso? Fez uma máxima
de 3,72, subiu 12 centavos. E depois do 3,72 veio fazer uma mínima no 3,53, ou seja, caiu 20 centavos depois e fechou bem perto da mínima do dia. Esse daqui é... Para quem olha só uma barra, né? É uma barra de reversão e bastante importante, tá? Mas não é só uma barra que faz o conteúdo, né? Tem que... Então vamos ver... Agora é passo a passo. Então, o primeiro deles é renovar essa mínima de hoje, na segunda-feira. Na segunda-feira, tá? Tem que renovar essa mínima. Aí sim, a gente pode pensar na continuidade. Opa! Gráfico semanal. Então, olha aqui no semanal também como ficou perigoso, né? Ele chegou... Ele perdeu a mínima da semana anterior, no começo da semana. Tá? Renovou mínima, dando a entender que pudesse dar continuidade, não deu. Né? Porque aqui no diário a gente viu, né? Ó, fez esse... Vou tirar essa linha diagonal aqui. Ele fez esse padrãozinho, esses 3 candles aqui, né? Esses 3 candles formaram um padrãozinho de reversão. Opa! Então, veio aqui, olha lá. Foi para cima da média de 9, foi para cima da média de 20, mas devolveu. Ou seja, está respeitando então aqui no gráfico semanal essas duas médias, tá? Que é importante. Então, elas permanecem vendedoras, ou seja, a média de 9 abaixo da média de 20, o preço abaixo das duas médias, e o candle está verde, tá verde, mas enfim. Pode ser também agora que a gente vê pelo gráfico semanal o quê? Um pullback nas médias do semanal. Então ele veio, rasgou, e é importante isso aqui, porque olha só como ele rompe as médias para baixo e busca fazer um pullback, tá? Assim como no diário a gente também viu isso daqui. Ele se afastou das médias e veio fazer um pullback nelas. Tá? Por enquanto, movimento bem técnico. Tá? Ó, na semana, bastante volumão. Acho que principalmente por causa desses 2 dias aqui, né? Quinta e sexta. Segunda também. Então, interessante, né? Parece que aquele cenário de preços altos está realmente se revertendo agora, né? Uma hora qualquer mercado se cansa de preço alto, qualquer um, seja energia, commodity, qualquer um deles. Uma hora o mercado não aguenta e precisa se reacomodar. Certo? Vamos pôr robusta, RC. Eu não conheço os contratos do Robusta. Tem o U também, então vamos para o U. RCU. Olha lá. No diário. Nem é um pullback isso aqui, né? Porque passou longe das médias, tá? Só está realmente replicando o que o Arábica fez. E continua, o Robusta por ele deveria vir, né? Se fosse replicar o movimento do Arábica, ele teria buscado aqui os 5.000, né? Mas ainda passa longe dele, ainda continua bem esticado e já, olha aqui, no semanal já perde até a média de 50 no semanal. Então o Robustão andou. Aqui os dois estão no N, tá? Preciso mudar os dois para o U, tá? Ó, dá para ver que o Robusta ele já abriu abaixo do fechamento de ontem e o Arábica abriu acima do fechamento de ontem. Enquanto ele tentou ficar acima da média, né? Olha só, o Robusta tá bem esticado com as médias, tá? Mas, tanto, ó, olha aqui o que a gente vê, como o Robusta está mais
mais em queda do que o Arábica, porque olha aqui, ó, a arbitragem Arábica Robusta está subindo, ó, foi para 156 centavos. E o que acontece com os spreads? O Enil já não vale mais nada, né? Vamos deixar esse cara de lado. Setembro, dezembro parou lá perto dos 4,50 e pouco. E o dezembro recuou um pouquinho hoje, tá? Vamos lá no Commitments of Traders. Então, olha aqui, ó, os fundos diminuíram as posições líquidas long em 5.080 contratos. Tá? Diminuíram em 5.080 comprados. Os comerciais aumentaram comprados. Eles estão mais comprados agora, né? Em 5.700 contratos. Entre o dia 27 e o dia 3 de junho, o preço caiu 12,85 centavos e o Open Interest do N caiu. Então o N já era, né? Vamos ter que começar a olhar o Z. E o Open Interest Overall aumentou em 5.000 contratos. Então aqui, né? Ó, aqui era 78 mil contratos, qualquer coisa aqui em cima, né? Em abril de 24, já está em 31.800. Eu fiz aqui, anota aí, dá um pause para ver, e depois tem que olhar no... Aqui está o preço do KC, né? Vou pôr um puladinho aqui, ó. Pra você ver, a data aqui é 23, tá? Vou colocar a data completa. Não, eita, também não é assim. Não, aí ficou feio. Aí mexe aqui embaixo. Aqui é, então, aqui é 23. Por que aqui, ó? Fevereiro 23. Então, se dá um pause, quer dar uma olhada, uma estudada aqui. Aqui a posição dos fundos era líquida, né? Em 31 de janeiro de 2023, era líquida em 11.935 contratos vendidos. Então, daqui a posição, está em verde. 11.900 short e agora, atualmente, 36.954 long. Está positivo, como é hoje. Então, verde são os totais. Essas barras azuis e laranjas são o quanto aumentou ou diminuiu a posição dos fundos. Tá? Então, aqui em fevereiro de 23, aumentou em 24.494 contratos. Em março diminuiu 1.546 e por aí vai. E chega então atualmente em 36.954 contratos. Então aqui, se quiser dar uma olhada, né, vai vendo aqui qual que era o preço do KC contra o que mexeu nas posições. Tá? Tava só querendo brincar com esses dados aí. Fica aí à vontade para trazer sugestões, né? Beleza? Ainda vou elaborar um gráfico que dê para trazer essas informações todas aí. São barras, são semanais, são mensais aqui, tá? E o quanto que oscilou a posição dos fundos.